Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, somente a parte B, diz assim: há tempo de calar e tempo de falar. Olha só, eu falei primeiro de palavras apropriadas. Talvez você tenha a palavra apropriada, a resposta apropriada, mas você fala ela no tempo errado. Existe o tempo de falar e existe o tempo de ficar calado. É o que Salomão está nos ensinando aqui. Às vezes você tem a resposta certa, você tem a palavra certa, o conselho certo, mas você fala na hora errada. Entende? E isso, se a gente trouxer para o contexto conjugal, isso acontece muito, irmãos. O homem tem a sua sabedoria, a mulher tem a sua sabedoria. Os dois têm muito a aprender um com o outro. Mas só que eles decidem falar um com o outro somente no momento da discussão. Na hora da briga, não adianta você querer dar palestrinha, não. Você pagar de gatão, você dar lição de moral para o outro, para a outra, não. Na hora da discussão, é melhor você se calar. Ou então você dizer palavras brandas, sem ironia, tá? Porque tem gente que usa a ironia. E isso é muito instigador. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira, desperta a ira. Então, saiba o tempo de falar e saiba o tempo de calar. Saber discernir quando falar ou quando ouvir é essencial em momentos de conflito ou em momentos em que a gente tem que tomar decisões importantes. Muitas vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer argumento. Presta atenção nisso. Muitas vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra que possa ser dita. Provérbios 25, versículo 11, diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro em bandejas de prata. No casamento, isso pode ser traduzido em falar com carinho, com sabedoria, especialmente em momentos de fragilidade emocional do seu cônjuge. Tem pessoas que não têm um mínimo de sensibilidade. Ele vê que o outro, que a outra, está passando por um momento difícil, por um momento de dor, por um momento de angústia. E aí ele aproveita para lançar em rosto os erros e as falhas daquela pessoa. Ele acha que a crítica, naquele momento, dada naquele momento, vai ajudar em alguma coisa. Não. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro em bandejas de prata. Tem momento que não é para criticar. Tem momento que é só para acolher. A pessoa fez uma coisa errada e ela está ali toda constrangida, toda envergonhada. A atitude dela provocou uma perda, um acidente, qualquer coisa. E aí você chega cheia de argumento para cima dele, para cima dela, e acha que isso vai melhorar a situação? Há tempo de calar, há tempo de falar. Há tempo de abraçar, acolher, e há tempo de afastar-se de abraçar. O que significa isso, pastor? Afastar-se de abraçar? Tem momentos que você tem que deixar a pessoa sofrer as consequências.
Isso vale para o relacionamento conjugal, vale para a criação de filhos. Os nossos filhos precisam aprender a lidar com as consequências da vida. Porque senão você não está formando adultos saudáveis, maduros. Eles vão ficar a vida inteira apoiados em você. Deixa eu só ler um comentário aqui. Da Silmara Dias, colocou: pastor, peço oração por meu casamento. Passo por muitas tribulações, meu esposo é muito difícil. Ele não me escuta, não ouve. Só ele quer ter razão. Tudo que eu falo para ele não tem serventia. Vamos orar por você, viu, minha irmã? Irmã Silmara. Deus vai te dar graça. Não desista. Eu tenho falado muito isso para as pessoas. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Por causa de um erro, por causa de um pecado. Não apague toda uma história por causa de um momento ruim que vocês tiveram. Dê uma chance para ela, dê uma chance para ele. Todos merecemos uma segunda chance. Senão nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque um dia experimentamos a graça e o favor de Deus. Não é verdade? Então dê uma segunda chance. As palavras, elas podem construir um casamento forte ou minar a sua base. Um elogio genuíno ou uma crítica destrutiva podem definir o tom do relacionamento. Tem pessoas que têm dificuldade em elogiar. Tem pessoas que têm maior dificuldade em tecer elogios à outra. Talvez tudo que a sua esposa queria ouvir de você é um elogio. É você dizer: nossa, essa comida hoje está maravilhosa. Meu Deus, como você está linda hoje. A mulher às vezes passa horas no salão se produzindo, ficando bonita. E aí, ao encontrar com você, a primeira coisa que ela ouve é: quanto que você gastou nesse negócio? Não é isso que ela queria ouvir. Em outro momento, você pode até falar da questão financeira. Você pode até dizer: olha, eu acho que nós estamos gastando muito. Nós precisamos controlar um pouco mais as nossas finanças. Mas naquele momento em que ela chegou do salão, toda produzida, o cabelo produzido, a unha produzida, os lábios, não sei. Ela precisa de um elogio. Ela só quer um elogio. Você precisa ter essa sensibilidade. Não é o momento de você argumentar, de você falar nada. As palavras podem construir um casamento forte ou podem minar o alicerce desse casamento. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira. Eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10,
que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 17 ao 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. E lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ou seja, eu já faço tudo isso aí, Jesus. Desde jovem que eu já pratico os mandamentos. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus disse assim: olha, falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Deixa eu só conferir aqui se a transmissão está ok. Ok. Porque às vezes a transmissão, o sinal da internet cai aqui, né? E eu não fico sabendo, eu só vejo depois aqui. Mas aqui eu tô vendo, tá tudo normal. Então, verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele, o jovem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aquele jovem, ele procurou Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Mas quando Jesus falou para ele abrir mão das suas riquezas, ele ficou triste, porque ele já estava apegado a elas. Então, quantas pessoas pedem a Deus um sinal, por exemplo, sobre um relacionamento. As pessoas pedem a Deus um sinal sobre um relacionamento, mas no fundo, elas já decidiram seguir em frente. Mesmo que não seja um relacionamento saudável, mesmo que seja um relacionamento tóxico, mesmo que esteja as prejudicando, atrapalhando a intimidade delas com Deus. Muitas vezes, um relacionamento que
as leva para a fornicação, para um ato sexual ilícito. As pessoas pedem direção, mas elas não querem obedecer. Ou as pessoas pedem direção em relação a um negócio, a um projeto. É um negócio meio estranho aqui, pastor. Tem uma coisinha aqui que é fora da lei, mas assim, é um negócio que vai me prosperar muito, mas tem esse aspecto aqui que eu vou ter que dar uma sonegada em um imposto, eu vou ter que fazer uma maracutaia. Mas eu queria que o senhor consultasse a Deus aí, que o senhor orasse. Amém, irmãos, eu vou orar, mas a pessoa já sabe a resposta. Ela mesma já falou que o negócio é meio esquisito. A própria pessoa já falou que o relacionamento é destrutivo. Teve uma vez, eu já contei isso aqui outras vezes, teve uma vez que uma moça veio até nós, até mim, a minha esposa, e falou assim: eu queria que vocês orassem pelo meu relacionamento. E ela estava com o braço quebrado. Eu não vou falar o nome aqui, né? Porque isso já tem muito tempo. Eu falei: amém, vamos orar. Mas o que aconteceu com seu braço? Ah, ele, o namorado, né, quase noivo, ele foi me balançar assim pelo braço no momento que a gente estava discutindo e acabou quebrando meu braço. Irmãos, o sinal já estava ali evidente. Deus já estava falando com ela, através daquela dor, daquele braço quebrado, que aquele relacionamento não ia dar certo. Como não deu certo? Como não foi para frente? E a pessoa ainda queria uma oração, sabe? Para confirmar. Então, não deixe que a sua vontade seja maior do que a vontade de Deus. Não deixe que a sua ambição, os seus anseios prevaleçam sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está entendendo isso, diga amém. Se essa mensagem está testificando no seu coração, diga amém. Escreva aqui nos comentários: amém, eu recebo. Aproveita que você vai escrever e dá o seu like aqui no vídeo. Você que está aí no Instagram, clica aí no coraçãozinho, dê o seu joinha. Isso ajuda também a mensagem a alcançar mais pessoas. Amém? Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal. Nós postamos vídeos com reflexões bíblicas e orações todos os dias aqui. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto é que Deus nos chama para confiar nele, mesmo num cenário de medo. Aqui no verso 7 de Jeremias 42, vem a resposta de Deus. 10 dias depois, veio a resposta de Deus. Qual que era a resposta? Eles deveriam permanecer em Judá, ainda que parecesse perigoso, porque se eles permanecessem, Deus os abençoaria e Deus os ajudaria a reconstruir Jerusalém. É isso que Jeremias respondeu para o povo. Fugir para o Egito parecia ser o caminho mais seguro. Só que seria o caminho para a espada, para a fome e para a peste. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, Salomão escreveu assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando Israel estava ali diante do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14, o medo dizia para eles o seguinte: voltem para o Egito. A lógica dizia isso para eles. A lógica dizia isso para eles. Voltem para o Egito. Vocês vão morrer ou afogado ou vocês vão morrer aqui pela espada, por causa do exército. Mas o que Deus disse? Fiquem firmes e vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O perigo de buscar refúgio fora da vontade de Deus. A grande lição aqui, irmãos, de Jeremias 42, é que o Egito simboliza a confiança nas coisas do homem, na lógica humana, nos recursos humanos. O povo queria depender da força militar e das riquezas do Egito, mas Deus estava chamando eles para depender exclusivamente dele. E ir para o Egito ia contra tudo aquilo que Deus já havia falado. Lá em Isaías, no capítulo 31, no verso 1, Deus já tinha advertido: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Tá vendo? Que contam com cavalos, confiam nos seus carros porque são muitos, e nos seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então, a resposta que as pessoas queriam aqui do profeta Jeremias já tinha sido dada por Isaías lá no capítulo 31. Só que as pessoas, muitas vezes, elas vão até Deus em busca de validação para decisões que elas já tomaram. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Samuel, que era o profeta, mas Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Sabe por quê? Porque Saul estava com medo e Saul ficou ansioso diante da guerra. Qual foi o resultado disso? Saul perdeu a graça, perdeu o favor de Deus, foi destituído, foi rejeitado por Deus. Quem busca refúgio só nas coisas humanas, no dinheiro, nos contatos, quem busca apoio somente nessas coisas, mas não consulta a Deus, essa pessoa pode até ter um alívio assim, momentâneo, mas ela vai perder a paz verdadeira. Quantas pessoas hoje que estão passando por crises, e aqui eu falo de crises, pode ser em várias áreas da sua vida. Quantas pessoas diante de uma crise buscam atalhos ilícitos, fazem alianças com pessoas erradas, buscam por caminhos mais fáceis, mas assim elas acabam colhendo destruição. Não é verdade? Então, obediência só de palavras não basta. O que o povo falou aqui no texto que eu li? Eu vou voltar aqui. Vou voltar lá no texto inicial, que é Jeremias 42. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao nosso Deus, a quem o enviamos. Isso é o povo falando para o profeta Jeremias. Jeremias,
pergunta para Deus para onde nós devemos ir, e a resposta que Deus der, nós vamos obedecer. Eles falaram aqui, irmãos, quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Só que na mente deles já havia uma decisão de ir para o Egito. Deixa eu voltar aqui. Logo depois, no verso 43, eles rejeitam a palavra de Jeremias e descem para o Egito. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. O profeta Jonas tentou fugir para a cidade de Tarsis, mesmo depois de ouvir claramente aquilo que Deus queria dele. O que Deus falou para Jonas? Vai para Nínive. O que Jonas decidiu no coração? Eu vou para Tarsis. Muitas pessoas falam assim, seja feita a tua vontade. Não é verdade? Nós não oramos assim? A oração do Pai Nosso, nós falamos isso com Deus? Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Só que como que nós vivemos na prática? Seja feita a minha vontade. É isso que acontece, na maioria das vezes. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.